Muito boa noite, por Linhas Tortas com António Matos da Fonseca, e hoje fazemos um check-up ao Serviço Nacional de Saúde, que tanto tem dado que falar, até na Assembleia da República, onde Paulo Macedo acabou por ser questionado pela oposição relativamente àquilo que tem sido a redução da qualidade do Serviço Nacional de Saúde. O Ministro da Saúde respondeu que a qualidade se mantém e que há melhor otimização daquilo que são os gastos com o setor, e discutimos os prós e os contras dessa abordagem. António, muito boa noite. Olá, boa noite. E a propósito também de um trabalho da Visão, é preciso saudar também o trabalho que essa revista semanal fez na semana passada relativamente àquilo que é o setor, o Serviço Nacional de Saúde. Há coisas a correrem bem, coisas a correrem mal. Em primeiro lugar, quero também saudar, sobretudo, a jornalista que fez este trabalho, porque é um bom trabalho, é um trabalho que deu muito trabalho, com certeza, a fazer, e isso é de saudar. Sugiro à mesma jornalista, se ela estiver tão interessada nos problemas da saúde, para ela então fazer um outro trabalho de investigação que diz respeito às unidades de saúde familiar, porque aquilo que é dito neste trabalho está bem, mas era bom que as pessoas começassem a perceber da importância que possam ter para o nosso país e para a nossa saúde essas unidades. Nós voltaremos a falar do tema agora durante a nossa conversa. O bom e o mau deste check-up. Houve surpresas positivas relativamente àquilo que foi esta análise? Achou que as coisas estavam piores do que o que esse trabalho mostra? Não, de maneira nenhuma. Aquilo que eu acho é que realmente aquilo que está agora a passar não é mais do que o reflexo dos cortes que tem havido na saúde. E esses cortes, não só em termos do pessoal, e os cortes em termos de pessoal são muito significativos e devem ser, certamente, aquilo que mais neste momento afeta o Serviço Nacional de Saúde, mas também nos cortes nas outras áreas do Serviço Nacional de Saúde, que levam muitas vezes a que haja falta de recursos para fazer, por exemplo, determinado tipo de tratamentos ou determinado tipo de operações, por exemplo, nos hospitais. Uma das coisas curiosas que encontrei neste trabalho foi o facto de se referir aquilo que nós sempre nos encontraram, que era o que custava dinheiro ao Estado na saúde, que era a existência de camas. Porquê? Porque a partir do momento em que elas existem, elas têm que ser ocupadas. E aquilo que se verifica é que ao longo deste tempo tem havido uma diminuição dos leitos para os doentes, o que leva realmente, e é significativo, a um déficit na qualidade da saúde que se pode dar à população. A estes indicadores de otimização de custos, como lhe chama o Ministério da Saúde, contrapõem-se alguns indicadores de melhoria relativamente a situações anteriores, em que até havia mais recursos disponíveis. Estou a pensar na mortalidade infantil, por exemplo. Havia efetivamente espaço para que houvesse aqui uma alocação melhor dos recursos em determinadas áreas. É de saudar esse ímpeto de poupança em setores da saúde onde valia a pena? Na saúde pode-se poupar em muitas áreas. Realmente, a dificuldade, como já nós falámos num programa anterior, é fazer a reforma durante a crise. E é evidente que nós, neste momento, já temos alguns indicadores, mas só vamos ter os indicadores mais certeiros daqui a alguns anos, quando eles puderem ser realmente bem avaliados. Aquilo que é muito importante para mim ter em conta é que estes cortes têm estado a afetar aquilo que é o coração do Serviço Nacional de Saúde, em particular, que é o pessoal. Vamos ver, o Serviço Nacional de Saúde não pode funcionar bem, não funciona. As instituições deixam de funcionar se não tiverem funcionários que as façam realmente funcionar. E aquilo que se passa é que, por exemplo, nós verificamos que no ano de 2012 houve mais de 10 mil funcionários que saíram do Serviço Nacional de Saúde. É curioso verificar que desses 10 mil, cerca de 2.300 são médicos e mais ou menos o mesmo número são enfermeiros. O que é que isso nos diz? O que é que isso nos diz? É que isso é que é muito significativo e deixa-nos a pensar. É que, porquê é que 2.300 enfermeiros deixam o Serviço Nacional de Saúde? Certamente porque, sendo mal pagos e sendo maltratados, eles preferem, sobretudo, ir à procura de emprego noutras paragens. Estamos a falar, sobretudo, de gente jovem e muitas que começaram agora as suas carreiras. Por isso é absolutamente natural que um enfermeiro jovem queira progredir na sua carreira. Agora, aos médicos é diferente.
porque a maior parte dos médicos que saíram do Serviço Nacional de Saúde são médicos que já estavam há muito tempo no Serviço Nacional de Saúde. Alguns saíram porque se reformaram, outros saíram porque foram à procura na medicina privada. E vai haver essa transferência de... Portugal tem uma tradição de ter um Serviço Nacional de Saúde melhor do que o setor privado. Vai haver, obviamente, salvas raras e honrosas exceções, vai haver uma transferência daquilo que é o conhecimento e o capital de qualidade do Serviço Nacional de Saúde para o privado? Eu penso que isso nunca poderá acontecer. Porque, repara, aquilo que eu exatamente queria dizer quando falo na transferência de gente jovem na área da enfermagem, o que de alguma maneira afeta, mas afeta pela quantidade de gente a trabalhar, não afeta tanto pela qualidade, porque a maior parte dos enfermeiros séniores continuam. Agora, nos médicos é exatamente ao contrário. O que nós damos conta é que estão a sair os médicos séniores e que estão a começar a ficar os médicos jovens. Não quer dizer que os médicos jovens não tenham muito valor, mas não têm experiência e precisam de adquirir, precisam de ser orientados por gente mais velha. Sempre foi assim nos hospitais. Isso quer dizer que o setor privado está, no fundo, a aproveitar a oportunidade que esta crise criou para reforçar a sua qualidade? Exatamente. Aquilo que nós hoje observamos é que, ao contrário do que, como dizia, anteriormente se verificava, é que é no setor privado que se estão a concentrar, não é, os indivíduos que têm mais experiência, que têm mais saber nas áreas da medicina. E isso é extremamente preocupante, porque, vamos ver, a medicina tem que se aprender é nos hospitais, não é nas clínicas privadas. Sempre foi assim e sempre deverá ser assim. Porque quando se inverterem as situações, é porque os hospitais do Estado vão estar num estado tal de degradação que realmente voltamos então tudo para trás e voltamos a ser um país do quarto ou quinto mundo a nível da saúde, quando realmente a saúde é uma das pérolas que nós ainda temos. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Justamente o Presidente da Fundação Serviço Nacional de Saúde prestava umas declarações, escrevia um artigo em que dizia que é preciso regressar à cultura da proximidade com o doente, porque toda esta necessidade e urgência de cortes de custos acabou por afastar o SNS das pessoas, ou está a caminho disso acontecer. E pegando um bocadinho naquilo que começou por dizer relativamente às unidades familiares de saúde, como é que está a olhar para esta questão da proximidade? Claro, a proximidade cada vez é menor. Exatamente porquê? Porque aquilo que deveria ser a base da nossa saúde e que, neste caso, deveria ter essas unidades como primeira linha, neste momento, como o Governo, não quer investir nessas unidades, cada vez se vão formando menos unidades. Este artigo, por exemplo, indica-nos que o facto de essas unidades se produzirem cada vez mais no nosso país, poderia levar a uma poupança de centenas de milhões de euros. Ora, nós hoje estamos sempre a pensar ao contrário, não estamos a querer investir, estamos só a querer cortar, o que leva a que essas unidades cada vez não se têm extinguido, mas cada vez não têm progredido também. E isso leva a que as pessoas cada vez fiquem com menos assistência, uma assistência de maior qualidade que deveriam ter. E por isso é que também recorrem mais aos hospitais. E isso é outra das áreas em que temos que pensar bem, porque é que os serviços de urgência cada vez têm mais gente. Eles têm cada vez mais gente exatamente porque estas unidades não estão a funcionar. Não estão a conseguir dar resposta. Exatamente. Não estão, sobretudo, não é não dar resposta. Elas não se estão a formar, elas não se estão a fazer. Porque quando se formam estas unidades, exatamente o tipo de trabalho que se faz é outro. António Matos da Fonseca, e olhando para as farmacêuticas, uma das queixas do setor é que, da forma que está a ser feito a poupança nas compras de medicamentos e de material hospitalar, quase que deixa de ser rentável para as farmacêuticas estar num mercado como Portugal, que vamos reconhecer, é um mercado pequeno, que em termos de multinacional pouco aportará em matéria de resultados. Estamos aqui a correr o risco de Portugal se tornar desinteressante para as empresas multinacionais na área da farmacêutica. Eu penso que sim, acho mesmo que o Ministério da Saúde tem tido uma batalha direta com as farmacêuticas que por vezes poderá levar a grandes exageros. Nós não nos podemos esquecer que as farmacêuticas têm sido fundamentais no desenvolvimento daquilo que são, por exemplo, a saúde em geral no mundo e, como sempre dissemos, se nós hoje sobrevivemos muito mais anos, podemos ter a certeza que
alguma coisa, e muito se deve ao facto de se terem desenvolvido medicamentos que contribuíram para tal. E não se podem tratar as farmacêuticas como inimigas. E por isso, tudo aquilo que era no passado, possivelmente, arranjo que havia entre os governantes e as farmacêuticas, agora tornou-se exatamente no inverso. E esses exageros, eu penso que também não se deve correr esse risco de ter, porque se as farmacêuticas de repente nos viram as costas, e sobretudo porque o Serviço Nacional de Saúde se tornou, quando falamos do Serviço Nacional de Saúde, falamos do Governo, em particular do Serviço do Ministério da Saúde, se tornou ao longo dos anos mal pagador, e se de alguma maneira têm sido também as farmacêuticas que têm aguentado. Mas apesar de tudo, agora essa situação Saúde, parece sanada como nunca antes esteve. Não, porque não é, isso é tudo uma maquilhagem, porque na verdade paga-se às farmacêuticas uns cash, mas depois não se paga aquilo que se compra posteriormente. Então nós mantemos sempre, não é, uma dívida para com as farmacêuticas, que se a tivéssemos que pagar, tínhamos que fechar realmente o Serviço Nacional de Saúde, poder-se dizer assim. Então acho que as farmacêuticas devem ser tratadas com a dignidade que elas merecem ser tratadas, exatamente pelo papel importante que têm na saúde em geral. E quando se fazem cortes de emergência, corta-se sem exageros, provavelmente, até porque há uma necessidade de chegar a um determinado valor muito rapidamente. Num cenário em que Portugal começa a descolar e começa a recuperar, por onde é que começaria a abrir os cordões à Bolsa novamente? Não, eu acho que é tudo, isso também faz parte da maquiagem, porque eu acho que o nosso país não está a descolar nada. O país está a descolar porque estão a começar agora a pensar nas eleições de 2015. Na verdade, se nós formos pela conversa simplista de que o país está a começar a descolar, porque começa a ter algum tipo de indicadores que, na verdade, depois, na prática, não representam nada, então nós achamos que o nosso caminho está a ser extremamente bem trilhado e se calhar ainda vamos ver muita gente no futuro a dizer que este governo salvou Portugal. Agora é preciso é que as pessoas olhem para as coisas exatamente como elas são e ter a noção de que quem tem estado a pagar a crise é o povo, através daquilo que têm sido os cortes que têm sido feitos em todos os setores, e tudo isto não tem nada a ver com nenhum tipo de boa gestão da parte do governo, porque não se chama gestão aquilo que é exclusivamente cortar. Essa é a minha opinião. E para a semana dará mais. Ok. António Tchau. Matos da Fonseca, um olhar sobre a saúde no Por Linhas Tortas. Para a semana a mais. Até lá.